Família Projeto de Deus está de volta e a gente terminou o bloco anterior com uma mensagem que a gente recebeu do WhatsApp da Sônia. A Sônia comenta aqui que ela me pede oração por toda a família, principalmente pelo neto Márcio, que está no mundo das drogas, e pela saúde dela, que tem crises convulsivas e toma muito remédio. E aí, Maristela, como é que a gente pode, que conselho a gente pode dar para a Sônia? Olha, o que eu queria dizer para a Sônia é que, na verdade, assim, quando a gente tem uma pessoa com problema de drogas na família, a família toda precisa desse acolhimento, a família toda precisa se curar, porque isso é uma doença dentro do núcleo familiar. Nós vamos estar em oração pela Sônia, vamos mais procurar sempre assim, não é ação e oração. Então a gente precisa realmente, né, desse apoio, a pessoa, na verdade, não adianta a gente entrar em embate, a gente precisa acolher. Ele precisa se sentir acolhido para ele entender que ele está doente. Porque se eu não acolher, ele não vai se conscientizar do problema e aí realmente procurar a cura, né? Então, tudo é tempo de Deus, a gente espera que isso se resolva. É isso, Sônia. E da mesma forma que você procurou ajuda, né, para suas crises convulsivas e tudo mais, procura uma ajuda especializada também. Como a Maristela falou, você seja uma referência, esteja lá junto, acolhendo, e tenha também alguém que te ajude nesse processo. E hoje a gente está conversando dos avós, né? O relacionamento dos avós com os netos, dos avós com os pais da criança. Você acha que os avós mimam demais os netos? Qual a tua opinião? A nossa equipe foi às ruas para perguntar. Vamos ouvir a matéria. Quem é que nunca ouviu aquela frase que os avós estragam os netos? E os pais, ao falarem dos avós, confirmam isso, que eles mimam demais. Então, estamos nas ruas para dar o direito à resposta a esses avós. Será que eles realmente mimam e estragam seus netos? Quantos netos você tem? 2 netos. Você costuma ser uma avó mais brava ou mima bastante? Eu mimo bastante. E os filhos, o que falam do mimo da avó? O meu filho fica com ciúmes, o mais novo. Mas vó é para isso mesmo, é para educar ou mimar? Os dois, educar e mimar ao mesmo tempo. E o que você faz mais? Eu mimo mais. Tenho 4. E o senhor mima bastante os netos ou educa? Só mimo, mais nada. Só mima. E os filhos ficam bravos? Não, não fica não. O papel de vó é isso, é mimar. É mimar, só isso, mais nada. 14 netos. E a senhora é uma avó que mima bastante ou uma avó que mais brava, mais firme? Um pouquinho mais braba, mais firme, eu sou. Então não é aquela que mima muito, não? Não, depende dos netinhos, porque eu tenho neto de 4 anos, 3 aninhos, 6 anos, 12 anos, 18, 19, 20. Então, os mais pequenos a gente mima, né? Mima bastante. E os filhos, o que acham disso? Falar, quando a minha mãe era brava comigo e agora com os meus filhos pode tudo. Acontece esse comentário em casa? Acontece. Tem umas que tem um pouco de ciúme, sabe? Então é assim, você tem que mimar mais ou menos. Se você mima muito, aí você fala, não, nós tem um pouco de ciúme da gente mimar, né? Mas pra mim é tudo igual, né? Porque neto a gente é mãe 2 vezes, né? Vó é mãe 2 vezes, né? Então, é tudo na vida da gente. Eu amo meus netos. 2. E a senhora é uma avó mais brava ou é aquela avó que estraga e mima os netos? Olha, eu quase nem vejo ele porque eles moram longe, né? Mas quando vem em casa, a gente procura fazer o que é melhor, né? Então mima bastante. Gosto muito, principalmente a mais velha, que é a primeira, né? É o xodó da gente. E o outro ainda é pequenininho ainda. Tenho só 2. 2 netos. E o senhor é um vô mais bravo ou é aquele que mima? Não, aquele mimado. Mima bastante. A minha neta tem 19 anos e o outro tem 15, o neto. E desde pequenininho o senhor mima eles? Ah, sim. Sempre mimei. E os filhos, o que acham desse paparico todo? Ah, eles têm ciúme, né? Tenho 2. E a senhora costuma estragar ou mimar esses netos? Eu mimo. E bastante.
E a filha reclama? Nossa, ela quer morrer. Mas é coisa de vó, vai fazer o quê? E aí, Silvia e Carlão, vocês também costumam mimar os netos de vocês? Quero saber. E agora? Ah, e Colocou a gente agora? aqui na parede, né? A gente mima ou não mima? Amanda, daqui a pouquinho a gente vai responder para você. Dá um tempinho aqui para a gente pensar um pouquinho. Vamos jogar a pergunta para eles. Eu queria mandar um beijo para a Ana Lívia e para o Henrique, que eu prometi que eu ia mandar. Os meus 2 netinhos, né? A Ana Lívia tem 7, o Henrique tem 5 e tem mais 2 no forno aí que estão vindo também. E como diz o Dr. Júnior, nosso amigo aqui, neto é filho com Nutella. Então é muito bom, né? Então, assim, é um amor que a gente precisa até se controlar um pouco, porque é muito amor, né? Mas precisa também tomar cuidado com essa coisa de mimar, né? Porque se você exagerar muito também, você acaba estragando. Não é verdade, Maristela? A grande dificuldade do mimar, né? A palavra do mimar, assim, é mais no sentido assim, a criança ela tem que aprender a conviver com as frustrações. Então, o exercício do mimado, fazer um carinho, é uma coisa assim, é uma gratificação. Se ela passa a ser uma rotina, então, assim, eu sempre quero mais, eu quero que o mundo me dê mais, que todo mundo faça aquilo que eu quero. E, na vida, as coisas não são assim. Então, aí a gente não cria na criança uma resiliência, ou seja, qualquer coisa, qualquer embate, qualquer crítica que ele sofre, o mundo acaba. Então, uma das coisas que a gente tem que ensinar, assim, não, agora não é hora disso, agora eu não posso. A função do mimar, ela vem em contraproposta ao limite. Então, a gente fala assim, amor nunca é demais, mas o amor é exigente. Ele impõe um limite, ele impõe uma renúncia. Não é porque eu amo que eu posso fazer tudo que eu quero. Então, algumas coisas, como a gente escutou ali no VT, e de repente, a gente não podia fazer isso e os netos podem. Alguns pais também sofrem disso, que pode ser uma coisa que a gente venha a sofrer, né? Amanhã ou depois, que eu não sou vó ainda. Mas uma das coisas que a gente pensa é justamente assim. Às vezes, os pais, naquela função do educar, do dar a melhor disciplina, de colocar na melhor escola, trabalhavam demais, eram mais rígidos, cobravam mais. E aí ele quer fazer uma compensação. Então, aí, para o neto, ele quer dar mais, ele quer fazer mais. E não é isso que é o conforto da criança, não é isso que vai criar um cidadão responsável, saudável, seguro de si, que sabe ouvir um não. Então, não é dando tudo que eu vou formar essa pessoa da maneira adequada. Às vezes, o não é muito necessário. E eu queria só entrar numa coisa, o que você está falando está me ocorrendo. Aqueles avós que precisam fazer o papel dos pais. Então, por exemplo, que os pais são separados e que a avó que acaba assumindo e cuidando, né? Ela também precisa tomar muito cuidado com isso, né? De pôr limites e ser realmente um pouco mais rígida, talvez, como um papel de uma mãe, né? Se ela que vai criar essa criança, mas não é? Esse limite nunca tem que estar num afrontamento. No limite, assim, olha, a gente tem que colocar esse limite, porque essas aqui são as regras da casa. Então, a criança conviver, a partir do momento que ela convive na casa de um amigo, que ela convive na casa de uma outra pessoa, aqui as regras são essas. É muito saudável que numa separação, que numa divergência, os adultos estejam em acordo. Porque o que às vezes acontece é assim. Às vezes, numa separação, você começa a discutir perto do avô, que é o responsável, que está cuidando da criança, porque eu não quero que faça isso, porque eu não quero que faça aquilo, porque eu não quero, e você não está sendo um bom exemplo. Até porque você está formando na consciência dessa criança que, se o filho está entrando em atrito com a mãe, então, isso, notadamente, o neto também vai pensar assim, amanhã ou depois, eu também posso entrar em afronto com meu pai. Então, as hierarquias não podem ser ultrapassadas. A gente, para ter o respeito, é assim. Eu posso discordar do que você fez,
mas nunca na frente da criança. Olha, eu sei que hoje ele estava de castigo, não era para usar o celular, vocês deixaram. O erro também foi meu, porque eu não negociei isso com vocês. Então, a gente melhorar esse convívio dos responsáveis por essa criança. Porque senão eu vou falar não e você vai falar sim. Então, são pais separados, eu falo, olha, naquela festinha tal, você não vai. Aí ele foi passar o final de semana na casa da avó e do avô, que estão acostumados com ele, que ficam durante, de repente, a semana toda. E aí eles vão deixar, porque eles conhecem a família do amigo e acham super natural. Então, assim, o acordo entre os responsáveis é muito importante, porque a criança precisa entender. Se eu não posso com você, eu não posso com meu pai, eu não posso com os meus avós. Certinho. E você, Clóvis e Magali, como é que é na casa de vocês? Porque vocês tiveram os netos ali morando, tem os netos morando no mesmo terreno ali de vocês, né? Existem regras e, no caso de existir essas regras, as regras estão claras ou não, os netos obedecem essas regras, os filhos também? Como é que é isso? Né? Na verdade, não é fácil, né? Nós temos o quintal é dividido até, mas criança é criança, né? Então, às vezes eles fogem às regras e nem sempre a gente está sabendo, como ela falou, né? Às vezes a gente não sabe. Muitas das vezes eles vêm e falam, eu estou de castigo, não posso mexer no celular. Mas aí eles tentam, às vezes, enganar a gente, né? Porque é criança, né? E não falam nada. Então, nessa parte assim, de regras, não é fácil de lidar. Porque nós somos avós, então a gente também não pode tomar o papel da mãe e do pai. Né? Apesar da Luana e o Rafael serem bem centrados, né? Eles limitam bastante, eles não deixam eles fazerem qualquer coisa, mas muitas vezes as crianças abusam da gente. Às vezes o mais velho, ele vem lá e fala, vó, posso ir não sei aonde? Não, você tem que perguntar para sua mãe e para o seu pai. Qual não para mim. A frase que eles usam? Te amo. Né? Te amo. Então eles vêm com essas... Eu já chega, te amo. Com essas frases que é difícil, né? Mas, assim, comigo não funciona muito essa frase, né? Com ela funciona um pouco mais. Mas eu até ia falar sobre a reportagem aí que foi falado dos mimar, né? Muito ou não. A gente tem o nosso jeito de mimar as crianças, por exemplo, quando vai no mercado. Eu e ela a gente vai no mercado, compra. A gente lembra deles, né? Olha, esse gosta disso, vamos comprar para eles. Então a gente compra e deixa em casa. Não é proibido dar, né? Mas assim, esse é um jeito da gente mimar eles, né? Ou comprar uma roupa que eles gostam. Um jeito de mimar não assim atrapalhando a educação. Legal. Bacana. E a gente tem uma mensagem que chegou aqui da Marlene. A Marlene está com uma dúvida parecida com o que a gente está comentando aqui. Ó. Sou de São Paulo, tenho 4 netos, 3 meninas e um menino. Ele tem 15 anos e morava com a avó materna e os pais. A avó faleceu em julho. Agora ele começou a dar problema na escola. Eu e meu esposo somos apaixonados por eles. Então tá aí, né? Maricela, você comentou um pouquinho, né, dessas novas configurações de família. E dessa coisa da afetividade, assim, a referência que, às vezes, os avós, eles têm, assim, quando eles têm um suporte, têm uma condição de ajudar, ótimo. Agora, tem avô e avó que, às vezes, ele é cobrado assim, não, mas se você não põe ele para estudar, mas é porque ele fica todo dia aqui e ele fica só na televisão. Então, essa cobrança do estudar, do compromisso, tem que ser dos pais. Às vezes, o que pode ter acontecido, no caso dessa família, é justamente isso. De repente, ele tinha essa referência, ele tinha essa... Porque, às vezes, não é você sentar ali com a criança e fazer a lição. Mas é aquela figura que vai chegar, que a hora que ele chegar da escola, vai fazer aquela pergunta. E aí, como é que foi seu dia? O que você aprendeu de novo? O que você tem para me ensinar que você aprendeu? Aí a criança perde aquilo. Por isso que a gente fala que a afetividade influencia diretamente no contexto escolar. Por quê? Porque eu posso estar usando aquilo até para chamar a atenção. Eu estou precisando de ajuda.
Eu não estou me concentrando, eu estou precisando que alguém olhe mais de perto do meu problema. Porque se ele tiver essa cobrança, se ele tiver... Não é comparar uma família com a outra. Porque, a partir do momento que a gente casa, você já tem duas pessoas de famílias diferentes que a gente vai formar um único conceito para a educação dessa criança. Então, se essa educação ficou delegada a um dos avós, ou materno ou paterno, ele vai buscar a referência que ele criou o filho, ou que criou a filha e que deu certo. Quando perde essa referência, é aquela coisa que a gente até falou no começo do bloco, da gente ter essa preocupação de não deixar muito à vontade, porque o resgate é mais difícil. Então, assim, eu sei que seu avô cobra a sua lição, mas eu quero saber como é que está seu boletim, porque, de repente, fica muito solto. E aí a criança mesmo vai falar assim, você nunca me cobrou isso? Por que agora você está me perguntando? Então, esse resgate é um caminho um pouco mais difícil, mas que a gente tem que começar a trilhar. Procurar saber como que era feito essa cobrança. O avô ia sempre na reunião. Olha, agora não tem mais seu avô, mas eu posso ir nas reuniões. Se você tiver dúvida, a gente pode ver um professor para te ajudar. Então, assim, ele está precisando ser orientado, porque essa afetividade está incidindo na produtividade escolar. Certo. E Magali, você e o Clóvis, vocês trabalham fora? Sim. Vocês têm... os netos ficam com vocês no algum período do dia? Como que funciona isso? Quando estamos em casa, sim. Aí não fica na casa deles, não. Eles querem ficar com o vô e com a avó? Lá. Tá. Ainda mais o Clóvis agora que está com o pé machucado, então ele acaba ficando mais em casa, está tendo repouso, né? Forçosamente está fazendo repouso. Certo. Então, eles ficam bem, bastante em casa. Amam ficar na casa do vô e da avó. Adoram. Também, né? Levam os quitutes, as guloseimas que eles gostam, né? E também assim, eu mimo um pouquinho fazendo um pão, uma esfirra. Eu herdei isso da minha mãe, né? Então, não tem como vó não fazer, né? Então, mas vocês dois aí, por exemplo, aquilo dentro que a gente está falando aqui, existem regras, por exemplo, existe uma regra que eles não podem ir na casa do avô e da avó em determinado momento e eles... como é que funciona isso? Só se a mãe a mãe deles que põe a regra. Porque... Então, mas você não... Não, na verdade, a gente não proíbe nada. Não, então, mas a mãe e o pai, como a Maristela falou, é o pai e a mãe que tem que determinar essas regras. Então, quando eles querem ficar na casa da avó, eles estão desobedecendo os pais ou não existe uma regra com relação a isso? A regra existe, mas às vezes ela é desobedecida, né? Porque às vezes a gente escuta o portãozinho abrir na divisão das casas e pronto, já Dá dó de trancar, né, também? Então, só se for cateado, mas isso a gente não vai fazer nunca, né? Mas daí, daqui a pouco você escuta o segundo abertura de portão, quer dizer, já veio 2, e assim vem, a hora que você vê já está... Aí é uma delícia, fala a verdade. Não, então, daí a gente acaba, principalmente ela acaba conversando com eles, olha, já está tarde, vai para sua casa, com um jeitinho pronto, né? Aí desce, vai, Mas leva... às vezes seria bom, né, eu dando pitaco aqui, os pais falarem, por exemplo, olha, vocês só vão... Pode ir na casa do vovô, da vovó? Pode. Você já tomou banho? Você já fez a lição? Você já fez as obrigações? Já. Então pode ir. Talvez alguma coisa assim, estabelecer regras, né? É isso que eu estou querendo dizer. É porque, assim, ali, como é muito próximo, então é mais difícil ter o limite. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a criança, e eu já vivenciei casos assim, porque ele quer morar com o vô e com a avó. Vamos entender... E qual é a referência para isso? O que tem lá na casa do vô e da avó? Então, às vezes, não é o que tem na casa do vô e da avó. Às vezes, os próprios pais também falam assim, é mais tranquilo, já fica lá, eles já buscam na escola, Então, eles acabam se acomodando e colocando na responsabilidade dos avós uma coisa que deveria ser prazerosa, de curtir essa criança no horário certo, no período certo. Sim. Hoje nós vamos fazer um passeio, hoje você vai passar o fim de semana com a sua avó, hoje a gente vai sair para jantar, você não quer ir, quer ficar na sua avó? Deixa de ser alguma coisa prazerosa para ser uma coisa assim de obrigação, porque a rotina passa a ser dos avós e não do pai e da mãe. Então, uma das coisas que assim
talvez dificulte um pouco mais na relação deles é justamente porque eles acabaram criando os filhos que deram origem a esses netos, e hoje fica difícil dizer para o meu filho que ele tem que pôr limites, porque eu também já estou afetivamente preso a essa situação. Então, o fato de não vê a estar hora do muito portãozinho próximo... mexer. tem hora que você até deve pensar assim, né, gente, o que está acontecendo com esse portão que não abriu hoje? Isso, é. Mas na questão da afetividade, né? Certo. É uma coisa que é prazerosa, é interessante, é legal agora, e acredito até que é uma coisa natural, quando eles vão crescendo, eles vão se afastando um pouco, né? Mas dentro desse contexto, eles estão se sentindo assim, ali também é minha casa. Entendi. Eles não entenderam assim, que existe aqui uma é a casa divisão. dos meus avós e aqui é a minha casa. Tá. No diálogo pode existir isso, mas fisicamente não existe, é uma casa só. Então, para eles é tão natural abrir esse portão e passar do portão para lá. Talvez colocar uma campainha, né? Né? Ou delimitar alguma coisa, às vezes é importante, mas é assim, eu acredito que as coisas, quando estão fluindo bem, como eles têm uma relação muito boa com os filhos, não está sendo cansativo, está sendo prazeroso, tudo funciona muito bem. Mas da gente tomar esse cuidado, assim, se às vezes a gente não está sobrecarregando a outra pessoa. Porque, às vezes, você quer o seu momento de liberdade, às vezes você quer receber uma visita, às vezes você quer, né? E aí você tem aquele, eu não posso, porque tal dia é o dia de buscar o neto, tal dia... Da gente ter esse combinado até porque a responsabilidade é delegada aos pais. Aos pais, né? Eu queria, estão chegando vários WhatsApps aqui para nós, e eu queria ler um da Regina, e ela está dizendo assim, eu moro em Campinas, eu crio um neto que se chama Gabriel, tenho a guarda, sou pai, mãe e avó, sou muito brava e dou limites, não sei se estou certa. Obrigada, Regina, pela sua participação. Eu acho que eu não te conheço, não sei como que é, né? Como que você é, mas realmente você tem um papel difícil aí. Você é 3 em 1, né? E realmente o seu papel talvez seja de ser mais enérgica, porque você precisa realmente colocar limites nisso. Porque no caso dela, ela tem a guarda da criança. Ela tem a guarda, né? exatamente. Então, ela que tem que educar. Supõe-se que os pais não assumiram de alguma forma. E eu acho assim, é muito bom. Nós também fomos enérgicos com os nossos filhos, demos limites, fomos assim pais muito presentes e também falávamos não, mas a gente também deitava no chão, rolava com eles, brincava, a gente sempre foi muito afetivo. Então, isso que é gostoso, porque sobrou muito amor para eles, tiveram muito amor, mas quando a gente colocava uma regra, isso que a Maristela estava falando também, colocar uma regra e limite e você ser firme naquilo que você colocou de regra para ele. E o resto, brincar, estar junto, sair, passear, mas eu acho que é uma coisa mais tranquila, não é verdade? Maristela, mas é difícil ser pai, mãe e avó, né? Porque a gente vê aqui, a gente tem uma complementaridade que ajuda muito na relação com os filhos, né? Na relação com os netos e tudo. Essa aí, de repente, ela tem que ser tudo, ela é o 3 em 1. Como é que lida com isso? Como é que... Então, eu acredito assim, quando ela assumiu esse papel, na verdade, assim, ela assumiu muito mais como mãe, porque a referência da mãe e do pai é ser educador. Ele tem que educar essa criança, ele tem que formar essa criança para a vida. É claro que é um amor maior, porque além dele ser criado como filho, ele é neto dela. Então, assim, existe uma afetividade, existe uma preocupação com essa criança, mas que ela não deve estar se culpando por ela ser rígida. Ela não está sendo rígida porque ela acha que está faltando pai e mãe. Ela está sendo rígida porque ela quer o melhor para ele. E quantas vezes a gente escutava dos pais da gente assim, não, mas eu estou fazendo isso, eu estou tirando isso de você que é para o seu bem. E a gente não entendia naquele primeiro momento. Então, assim, a Regina não precisa se sentir culpada por conta disso, porque, na verdade, ela só está querendo o melhor para ele. E eu não acredito que deva estar faltando amor, carinho, porque o cuidado, só de você estar assumindo essa criança,
é um cuidado que vai muito além do pai e da mãe, porque se o pai e a mãe não se sentirão capazes de ficar com ela, e quem está cuidando é a avó, não existe amor maior. Então, o amor também não está faltando, não. Pode ficar despreocupada. A gente precisa se cobrar menos, porque, às vezes, a gente fica assim, eu acho que eu estou sendo muito rígida, eu estou sendo muito assim, eu vou facilitar as coisas. E, às vezes, você deixa de cumprir com a responsabilidade. Já que ela assumiu a responsabilidade de educar, ela tem que ser rígida e tem que pôr limite, sim. Isso não vai diminuir o amor do Gabriel, não. Pode ficar despreocupada. É verdade. E conte com a graça de Deus também, né? É verdade. Reza, porque a gente não sabe em que circunstâncias você teve que assumir a guarda do Gabriel. Conte com a graça de Deus. A gente vê, por exemplo, quantas mulheres, eu estava falando de nós dois aqui, mas de repente uma viúva, um viúvo, ou os avós perdem os filhos e têm que cuidar dos netos. A gente não sabe as circunstâncias, mas nesse momento Deus aí está para te abençoar e te dar essa graça. Confie em Deus também. E a gente tem mais algumas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp. A Zezé está escrevendo aqui para a gente hoje. Boa noite, parabéns pelo programa de hoje, muito bom. Muito obrigado, Zezé, muito obrigado pela sua companhia. Reze por nós e Deus te abençoe. Tem outra mensagem também da Camila Godoy. Boa noite, tudo bem? Tema muito bom no programa de hoje. Um beijo da família Godoy para todos os convidados e principalmente para a nossa amiga Maristela. Que linda. Obrigada, viu, Camila? Conhecida. Aí, Camila, um beijo para você também, para toda a família Godoy. Muito obrigado. Manda sua mensagem, faça como eles. Manda seu WhatsApp para a gente, 19 99902 0021. A gente tem que dar uma paradinha, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.